pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o nosso bate-papo é sobre um assunto que eu gosto muito, que eu sei que vocês gostam muito, que é o enoturismo. A gente não vai falar só de enoturismo, a gente vai falar de uma vinícola bem famosa de Portugal. É uma vinícola que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Talvez muitos de vocês já tenham visitado, porque é uma vinícola que tem um trabalho muito forte e muito presente em Portugal de enoturismo. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu vou chamar hoje o João Roquete Álvares Ribeiro, da Vinícola Quinta do Valado. João, seja muito bem-vindo ao MamiCast. Muito obrigado, Nath. É um grande prazer estar aqui a falar do Douro, do enoturismo e dos vinhos, claro. Bom, a gente tem visto os números do enoturismo no mundo crescerem cada vez mais. Eu sempre falo que o enoturismo é uma maneira de fazer pessoas que não bebiam vinho se interessarem mais pelo assunto, às vezes estão apenas numa viagem, visitam uma vinícola e passam a se aprofundar um pouco mais no assunto, a comprar um vinho de uma maneira mais consciente, não só o vinho que pega no supermercado, se apaixona mais pelo assunto. Eu acho que a visita numa vinícola, ver o processo, ter contato com as pessoas sempre aproxima. Eu trouxe alguns dados sobre o enoturismo em Portugal, especificamente no Douro, porque esse enoturismo nessa região tem crescido muito. 2023 marcou um número de quase 7 milhões de hóspedes na região do Douro e do Porto, no geral, um aumento de 48% comparado com o ano anterior, alcançando mais ou menos 950 milhões de euros. Então, é um mercado muito grande. A gente sabe que hoje esse já é um mercado, e o mercado de enoturismo, falando em Portugal como um todo, já corresponde a mais ou menos um quinto do volume total de dinheiro que circula no mundo do vinho em Portugal. Então, quem ainda acha que não se deve prestar atenção no enoturismo está perdendo oportunidades e também está perdendo dinheiro. É, Hoje, Portugal é o segundo maior destino enoturístico do mundo. Quando a gente fala de Brasil, então, provavelmente é o destino número um. O Brasil já tem uma conexão com a visita a Portugal, né, com Lisboa em si. E quando se chega a Portugal, se descobre que é muito fácil visitar vinícolas, porque Portugal é um país que desenvolveu muito bem o enoturismo. Não só em relação à hospedagem, mas também as visitas simples, como turismo, degustação guiada, esse tipo de coisa, que a gente não vê com tanta facilidade, com tanto volume em outros países. A gente vê Portugal uma facilidade maior. Todas as regiões têm vinícolas que podem ser visitadas, que têm opções enoturísticas, que já têm hospedagens também focadas nesse mercado. E Valado já é uma empresa com mais de 300 anos de história e que foca cada vez mais, já tem dois empreendimentos, dois hotéis em locais diferentes, diversas atividades. Então, eu quero começar pedindo para você contar um pouquinho, já que você é o quê? É a terceira ou quarta geração da família já? Quinta Quinta geração, geração? desde a Nossa. Dona Antónia Adelaide Ferreira, que foi talvez a proprietária mais conhecida da Quinta do Valado. Bom, então eu vou E pedir para... para, Pode falar, desculpa. para responder à sua pergunta, eu acho que tem que começar no início. O Uhum. Valado é uma vinícola com mais de 300 anos. A região do Douro é uma região muito antiga, foi a primeira demarcação do mundo. Mas nós vivemos uma realidade com dois lados. Por um lado, somos uma região muito antiga na produção de vinho do Porto, com alguns séculos a produzir o vinho do Porto, que é um vinho fortificado e quase sempre doce. Mas, por outro lado, nós iniciamos a produção de vinhos tranquilos, de vinhos secos, a meio dos anos 90. Portanto, faz de nós uma das regiões mais jovens do mundo na produção de vinhos tranquilos. E eu acho que o enoturismo, pelo menos no nosso caso, nasce nesta segunda fase da vida da região, depois dos anos 90. No nosso caso, nós iniciamos nossa primeira experiência de enoturismo com a reconstrução da adega, em 2005, que já foi feita ou foi reconstruída a pensar numa forma de não só produzir os melhores vinhos possíveis, obviamente, mas também de conseguirmos trazer pessoas até à nossa vinícola, visitar o processo de vinificação e, no fim, terminar com uma prova de vinhos e, se possível, também com o momento de venda na loja. Nós fomos, eu diria que fomos obrigados a desenvolver o turismo porque a região do Douro é muito conhecida
na cidade do Porto, que é a cidade onde termina o Rio Douro e onde estão as caves de vinho do Porto, que já tem visitas há muitos, muitos, muitos anos. Quando nós iniciamos um projeto inteiramente na região do Douro, a cerca de 1 hora e meia do Porto, deparámos-nos com uma grande lacuna e com uma grande oportunidade. As pessoas queriam visitar o Douro, queriam conhecer o processo de vinificação, não só de envelhecimento, esse sim que acontece em Vila Nova de Gaia, no Porto, mas não tinham nem vinícolas para visitar, nem sítios para depois ficar a dormir. Portanto, nós reconstruímos a adega em 2005 e imediatamente a seguir fizemos os primeiros 5 quartos de enoturismo para poder eh, receber pessoas e no fim do dia não ter que as enviar novamente para o Porto, que era o caso nos anos 90, início dos anos 2000. E quanto tempo depois de começar as atividades de enoturismo simples na vinícola, como receber para fazer tours guiados, quanto tempo levou até vocês perceberem que precisavam ter uma hospedagem de fato aberta ao público? Dias, Dias. para não dizer horas. Como eu falei, nós começámos a ter estas atividades e apercebemos-nos que já na altura começava a haver alguma procura por estas experiências no Douro, mas não existia oferta, principalmente em termos de estadia de pernoitar no Douro, praticamente não havia. O que havia era muito. Nem sequer estava ligado às vinícolas, eram pequenos hotéis genéricos que não tinham nada a ver com as vinícolas. Então foi óbvio praticamente imediatamente para nós que não só tínhamos que desenvolver as atividades hum, relacionadas com a produção de vinho, com o blending e com a gastronomia. Nunca nos podemos esquecer que a comida e o vinho vão de mão em mão, principalmente na cultura portuguesa. E portanto foi óbvio que precisávamos de sítios de aumentar a capacidade. E começámos com um pequeno hotel com 5 quartos na Quinta do Valado. Entretanto, hoje já expandimos para outros pequenos edifícios. Fomos os primeiros 5 quartos, depois construímos 7 ao lado e no ano passado adicionámos mais 6 quartos dentro da Quinta do Valado e temos também projetos noutras sub-regiões do Douro, como é o Douro Superior. Portanto, não só confirmamos o potencial que havia na altura, como também ainda hoje estamos à procura de novos sítios, de edifícios que se possam utilizar. O Douro é uma região de património Unesco, então é muito difícil ou quase impossível construir do zero. Estamos sempre à procura de antigas ruínas que nos permitam adicionar, nem que seja um quarto aqui, um quarto ali, como é o projeto das suítes das vinhas que também temos no Douro Superior. Hoje, no total, com os quartos que tem em prédios diferentes da Quinta do Valado e mais a Casa do Rio, quantas habitações o grupo possui hoje no Douro? Nós temos, eu vou separar sempre em dois blocos, Tá? que é na Quinta do Valado, perto do Peso da Régua, temos 21 quartos divididos em 3 pequenos edifícios, e Uhum. depois na Casa do Rio, que fica em Foscoa, cerca de 1 hora e meia da Quinta do Valado, temos mais 10 quartos, divididos entre um edifício com 6 quartos e 4 suítes, separadas, construídas no meio dos vinhedos. Quando a gente fala numa vinícola que está entrando no ramo da hospitalidade, claro, a hospitalidade já começa no atendimento e na recepção da própria vinícola, numa degustação guiada, num tour simples. Mas quando a gente está falando de ter uma operação de hotelaria, quais são as dificuldades? Porque a gente está falando de uma empresa com mais de 300 anos de história, Uhum. especializada na produção de um produto. E aí a gente cria uma nova logística que é completamente diferente, é quase uma empresa à parte, mas que tem que ter muita conexão, obviamente, com a vinícola. Quais foram os maiores desafios iniciais de implementar esse projeto de hospedagens no Douro? Bem, inicialmente foi encontrar os sítios, os edifícios que permitissem fazer algo realmente acima da média, algo de qualidade muito boa. O nosso negócio de vinhos está muito assente na qualidade e não na quantidade. A região do Douro é uma região muito antiga, com custos muito elevados e muito pouco produtiva. Então é muito difícil para nós competirmos com outros vinhos de produção muito grande. Nós temos que nos destacar mais pela qualidade
do que pela quantidade. Portanto, a primeira norma que passou do vinho para o turismo foi exatamente isto. Nós temos que fazer pouco e bom. Não adianta, não vamos fazer um hotel com 80 quartos e competir com o Sheraton ou com o Hilton. Não é de todo isto. Portanto, primeiro encontrar os sítios certos e com o foco certo para podermos ter uma boa base para fazer aquilo em que acreditamos. Eh, Em segundo, e talvez mais desafiante, e é um desafio que se mantém até hoje, é encontrar as pessoas certas e manter as pessoas certas numa região eh, difícil, dura. Quando eu digo dura, com verões muito quentes, com invernos muito frios. Para lhe dar um exemplo, na região do Douro Superior, onde nós temos a Casa do Rio, no inverno ficam 0 graus e no verão é comum mais de 45, 46, 47 graus. São muito Então não é muito extremos. fácil, muito extremos, não é fácil achar pessoas, primeiro, para trabalharem nestas regiões mais longínquas. Naturalmente que o charme do turismo passa muito também por estar isolado, estar no meio da natureza, ter a sensação de estar afastado de tudo. É espetacular para quem vai relaxar. Para quem vai morar lá o ano todo e tratar da operação, é um pouco mais desafiante. Então eu diria que esses são os dois grandes desafios. No caso das pessoas, não só em termos de qualidade, encontrar, achar as pessoas certas, mas também quantidade. Eh, para lhe dar um exemplo, hoje a Quinta do Valado tem cerca de 100 funcionários no total de vinhos e hotel, e só no turismo são 60. Portanto, já são mais as pessoas que trabalham no turismo do que as pessoas que trabalham na, na parte dos vinhos, sendo que o turismo representa cerca de 20%, um pouco mais, da faturação da empresa total, mas tem mais de 50%, quase 60% do workforce total. Então, isso são dois dos grandes desafios. Essa era a minha próxima pergunta. Quanto esse turismo hoje representa dentro do faturamento? Você já me respondeu. Você percebe alguma conexão em relação ao crescimento? Nos anos que há mais visitação no Valado, Uhum. você percebe que as vendas internacionais aumentam também? Elas acompanham a visitação anos mais baixos? Claro, tirando casos extremos como pandemia, obviamente, mas Uhum. você consegue perceber alguma ligação mais direta entre essa visitação, o número de pessoas que visitam e aumento de vendas fora do Brasil, não, fora de Portugal? Sim, tal como você falou, houve aqui um episódio no meio, nos anos recentes, que foi a pandemia, que nos baralhou um bocadinho a análise dos números, em que houve um reset quase total e recomeçamos. Eh, Não é inteiramente linear as vendas, as visitas no Douro e as vendas na exportação, até porque eu acho que a janela temporal entre a visita e a venda não tem necessariamente que ser conectada. Eu acho que no Uhum. médio e longo prazo nós sentimos sem dúvida o reconhecimento fora. Nós temos desde logo uma coisa que é óbvia, que é quase todas as pessoas que nos visitam compram vinhos nas lojas na vinícola. Quando eu digo quase todas, isto aplica-se a quase todas, menos no caso dos brasileiros. Nos brasileiros são todas mesmo. É Pela mesmo? questão do imposto, particularmente, o vinho no Brasil custa 4, 5 vezes mais do que custa na Europa, quando se calhar só precisava de custar 2 vezes mais com o transporte e com a logística. Então compensa muito comprar vinhos na Europa. Quanto mais caro for o vinho, mais compensa, e isso nota-se muito. Nós temos uma venda muito boa nas nossas lojas físicas dentro da vinícola de pessoas que levam sempre 2 ou 3 garrafas na mala. Eu não mencionei, mas devia ter se calhar mencionado no início. Nós recebemos mais de 20 mil pessoas por ano no universo da Quinta do Valado, entre hotéis, dormidas, restaurante, lojas com visitas e provas, e cerca de um terço são do Brasil. Uau! Portanto, o Brasil é o nosso mercado estrategicamente mais importante de exportação. Eh,
eu acho que nós hoje temos uma ligação umbilical entre Portugal e o Brasil. Hum, eu conheço muito bem o mercado brasileiro, eu morei 4 anos em São Paulo, hum, há cerca de 10 anos, mas hoje, quando eu vou ao Brasil, a experiência é totalmente diferente. Eu ainda agora regressei das provas de vinhos de Portugal, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a grande maior parte das pessoas que nos visitam, que visitam o stand da Quinta do Valado numa feira no Brasil, ou estiveram no Douro, ou têm uma viagem marcada para o Douro, ou todo mundo fala que o Douro é espetacular e já estão planeando também. Então, hoje em dia, o turismo é uma ferramenta muito importante. Eu diria que é a forma mais valiosa de conseguir explicar uma marca, o porquê de uma marca, o porquê dos vinhos, o porquê daqueles produtos serem assim e de criar uma ligação com os clientes que, como você mencionou já, que é muito mais duradoura e que depois uma pessoa pode replicá-la no futuro com uma garrafa de vinho, para lembrar a viagem que esteve na Europa ou a data especial que celebrou com aquele vinho em específico. Pelos feedbacks que você recebe de visitantes, ou mesmo quando vem ao Brasil e encontra consumidores brasileiros que estiveram na vinícola, que se hospedaram com vocês, quais são, o que é mais importante para esses clientes dentro de uma experiência de enoturismo? O que eles mais trazem de volta para você que marcou mais? O que eles mais buscam quando eles visitam uma vinícola? Eu vou usar uma palavra um pouco genérica, mas eu vou escolher o atendimento. Eh, Como eu já mencionei, nós não somos uma operação de massas, somos uma operação relativamente pequenina. A empresa é familiar. Nem toda a gente que trabalha no Valado faz parte da minha família, mas somos todos uma família, eh, principalmente na parte da hotelaria. Então é muito importante que quando as pessoas nos visitam se sintam em casa. E as pessoas só se sentem em casa se sentirem que quem lá está também está feliz por estar, também trabalha em casa. Então, este atendimento, atenção ao detalhe, fazer com que as pessoas se sintam realmente confortáveis com um atendimento que não seria possível num grande hotel, com muitos quartos, com muitas. Portanto, o facto das pessoas serem recebidas pelo nome, e de tentarmos fazer, de acomodar o máximo possível à sua necessidade. Seja tomar um café da manhã até à 1 da tarde, seja tomar um copo de vinho em qualquer parte, desde entre da piscina até ao quarto, até ao rio, até ao barco, é realmente tentarmos fazer com que as pessoas se consigam sentir, não num hotel, mas em casa, fora de casa, naturalmente. Eu sempre gosto de mencionar isso. Eu percebo, eu falo muito sobre o tema de enoturismo e eu visito muitas vinícolas e converso com muitas pessoas que não são do mercado, mas que são apaixonados por vinho e fazem bastante enoturismo. E o que eu percebo é que quando eles visitam um local que é menor e que consegue, ou mesmo que não seja menor, consiga dar esse tratamento um pouco mais pessoal, acontece um fascínio maior. As Uhum. pessoas Uma ligação mais elas se forte. sentem, exatamente, elas poderem conversar com alguém que é da mesma família, pra, alguém da família ou alguma coisa mais pessoal, é, faz com que elas se sintam um pouco mais parte, que elas sintam que elas não são ali mais um número enoturístico, e isso acaba fazendo com que elas eu volto, quando amigos voltam de viagem e eles não são do mercado de vinhos, é sempre interessante ver como eles falam dessas vinícolas menores. Eu conheci o enólogo, eu vi uma vinícola, essa coisa do ver algo que está fora de um roteiro de enoturismo. Ah, eu vi uma coisa que não fazia parte desse meu tour, mas eu fui lá e me explicaram essa possibilidade que a gente que está no mundo do vinho não percebe que é tão importante, porque a gente tem essa possibilidade o tempo inteiro. Mas para quem é consumidor, essa proximidade, ela fascina o consumidor e ela faz com que ele faça uma propaganda da vinícola para os seus amigos e convença os amigos que quando eles visitarem Portugal, eles precisam ir na sua vinícola também. Então, é um marketing que é difícil até de botar em números, botar numa tabela como esse Uhum. marketing está funcionando, mas é um marketing que fideliza muito. Você falou que os Sem brasileiros dúvida. não saem da vinícola, não saem do hotel sem comprar uma garrafa. Você sabe qual é o vinho mais comprado pelos brasileiros quando eles estão aí? Olha, para começar, um dos vinhos mais comprados não é um vinho, é o azeite.
Ah, Eh, ué, o azeite da Quinta do Valado é particularmente apreciado no Brasil. É um vinho, é um azeite nós fazemos uma produção muito pequena, portanto é muito difícil, quase impossível achar no Brasil. Um, e o azeite é um must. Em cima disso, os reservas e os vinhos de vinhas velhas, particularmente os vinhos de menor produção, o Reserva Field Blend, o Vinha da Croa, o Vinha da Granja e o Adelaide, que são três vinhos, são quatro vinhos que nós produzimos, de vinhedos, exatamente, de vinhas esse velhas, aqui vocês me mandaram durante a pandemia. exatamente. Isto são vinhos que, hum, acima de tudo, compensam muito mais do que os outros, porque o imposto no Brasil é um múltiplo. Os vinhos valem geralmente 3 a 5 vezes mais no Brasil o que eles valem na Europa. Então, quanto mais caro for o vinho, maior é a poupança. Portanto, nota-se muito, nós sentimos muito que as pessoas, que os consumidores brasileiros gostam de aproveitar a vinda a Portugal e ao Douro para comprar uma coisa um pouquinho melhor por uma fração do preço que teria aí. E também faz com que a viagem compense bastante mais. Com certeza. E como é que está o consumo e a compra dos brasileiros em relação ao vinho do Porto do Valado? A gente ainda está consumindo vinho do Porto ou o foco do brasileiro quando visita está sendo o vinho tranquilo? Eu acho que o vinho tranquilo tem um crescimento muito mais notório. Se bem que o vinho do Porto, nas categorias especiais, também se destaca muito. Mas o vinho do Porto é para uma ocasião especial. Por exemplo, nós temos uma categoria nova que é os 50 anos, que tem-se vendido muito bem porque marca um aniversário importante, um aniversário tanto pessoal como de uma empresa. Então o vinho do Porto tem muita procura, mas normalmente coisas muito específicas ou colecionadores de vinhos do Porto muito velhos. Nós produzimos vários vinhos do Porto com mais de 100 anos e temos, eu diria, uma mão cheia de colecionadores de vinho do Brasil que vêm a Portugal de cada ano ou de 2 em 2, 3 em 3 anos, especificamente para comprar essas garrafas muito antigas de 1800 e qualquer coisa. Não, e essas garrafas são especiais porque a gente sabe que vinhos antigos, assim, quanto menos viajarem, melhor. Então, não tem lugar melhor para comprar do que na vinícola. Sem E dúvida. realmente não são exemplares, esses exemplares tão antigos que a gente encontra no Brasil, a menos que seja uma produção muito específica que foi alocado um número de garrafas para o Brasil e já chega aqui com as garrafas vendidas também para esses colecionadores. É muito difícil Exatamente. encontrar. Então é sempre importante aproveitar a viagem. Você percebe alguma recorrência, pelo menos do turismo brasileiro? Foram, se hospedaram e têm voltado para se hospedar no mesmo local? Ou ainda é uma visita muito pontual? Nós temos, inclusive, alguns grupos que visitam todos os anos e saem da vinícola. A última coisa que fazem quando saem no check-out é marcar A o ano que próxima. vem, a próxima no ano que vem. Isto não é a norma, naturalmente, mas acontece muito, e isso para nós é o exemplo perfeito de quando alguém se sente tão confortável, se sente verdadeiramente em casa, que quer voltar porque não tem outro sítio como a casa. Então, acontece um pouco. É um motivo que nos deixa bastante orgulhosos, porque é sinal que o trabalho foi muito bem feito. E é um trabalho também que talvez muita gente não enxergue, que existe um trabalho muito importante de marketing por trás, porque, como você falou, a vinícola carrega uma imagem e essa imagem tem que ser passada também para as hospedagens. Então, as pessoas que estão hospedadas, elas precisam estar num quarto e entender, eu estou no Valado. Tudo tem que conversar, desde o que é servido no café da manhã, a forma como as coisas são apresentadas, os amenities que vão estar no banheiro, tudo tem que se comunicar, né? Então, para que haja uma ligação forte mesmo de um amante da vinícola e dos vinhos dessa vinícola para um apaixonado pela hospedagem na vinícola que entenda e volte, tem que ter uma conversa muito bem feita, que talvez o cliente nem enxergue, mas é um trabalho muito importante de eleger detalhe por detalhe para que aquilo não acabe estragando um projeto que existe há 300 anos, uma marca que levou 300 anos para ser construída, né? E você é Sem do dúvida marketing, nenhuma. né? Então imagino que é um Sem dúvida trabalho. nenhuma. A viagem do consumidor tem que começar muito antes do consumidor entender e tem que terminar muito depois dele entender.
Então, não só todo esse trabalho como você falou, nós hoje também temos o enoturismo como ferramenta estratégica com os nossos importadores no mundo inteiro, no caso do Brasil, com a Gran Cru. Eh, Temos campanhas, não só temos campanhas com eles para utilizar o enoturismo como ferramenta, como também, em muitos casos, a viagem do consumidor, se entrar, se o início for num vendedor, numa loja da Gran Cru no Brasil, normalmente nós já vamos receber essa informação, vamos saber quem são as pessoas que vêm, que vinhos é que gostam, que atividades se vêm mais para atividades vínicas, para ir fazer uma experiência de vindima, por exemplo, de colher uvas e pisar uvas, ou se prefere uma, por exemplo, se for um jantar romântico, com uma cerimónia especial, querer ter um jantar com uma mesa num, num local privado, ou uma massagem marcada já em seu nome, toda esta informação é muito bem trabalhada entre nós e o nosso importador para tentar reduzir ao máximo a distância entre os países e para dar o máximo possível, a melhor experiência possível. Uma experiência de pós-venda completa. Então, o consumidor do Valado, que conhece o Valado em Portugal, ele não fica desamparado ao voltar para o Brasil. Ele não só encontra os vinhos no Brasil, mas também encontra esse apoio caso ele precise organizar novas viagens, queira fazer alguma atividade especial. A própria importadora já tem esse elo e também responde pela marca nesse sentido. Isso é muito importante porque Exatamente. muitas vezes o consumidor não sabe como começar, né? Como reservar uma experiência especial. Então, a importadora acaba fazendo esse processo. E falando na importadora e falando em turismo, eu sei que esse ano, mais para o final do ano, vai acontecer uma ação especial da Gran Cru sobre enoturismo e Uhum. que vai levar pessoas para a Quinta do Valado. Você sabe mais ou menos como é que vai funcionar? A gente já pode falar sobre isso um pouco? Eu tenho uma ideia, mais ou menos, sim. Não podemos desvendar todos os detalhes Tudo. já, mas eu posso dizer que estamos com uma campanha que se vai iniciar muito em breve com a Gran Cru, para fazer uma promoção bem interessante em que os vencedores vão ganhar uma viagem a Portugal, a duas ou três vinícolas parceiras da Gran Cru, incluindo a Quinta do Valado, com uma dormida na Quinta do Valado e um jantar comigo e com o Francisco, com o meu primo que é enólogo. Ainda não podemos dar muitos mais detalhes, mas já podemos deixar aí um, Um alerta, né, para ficar de olho nas redes sociais da importadora e ficar de olho quando a campanha for ao ar. É, exatamente. Bom, eu acho que sobre como chegar em Portugal, como chegar do Douro, isso o consumidor brasileiro já está cansado de saber. O Douro já é Uhum. uma região que se alcança muito fácil, tem voos diretos até a cidade do Porto, não precisa nem passar por Lisboa, se não quiser, pode ir direto para o Exatamente. Porto. Então, e qual é a antecedência que você sugere que alguém reserve pelo menos uma hospedagem? Porque a experiência no turístico eu imagino que é um pouco mais flexível do que uma Sim. hospedagem. A experiência enoturística é bastante mais fácil. Nós temos 5 a 6 visitas privadas por dia, então é mais fácil de encontrar encontrar uma abertura. Quanto à antecedência, eu vou primeiro sugerir em que época visitar o Douro. O Douro é muito bom de se visitar na nossa primavera ou no nosso outono. Ou seja, de fevereiro a março até agora, até ao final de junho. Julho e agosto é muito quente. Eu sei que sempre que eu digo isso a um brasileiro, vocês dão risada, vocês sabem, você não sabe o que é muito quente. Vem no Douro e no verão você vai ver o que é muito quente. Não é pela temperatura, é pela baixa umidade. 47 graus no Douro não tem nada a ver com 47 graus no Rio de Janeiro. É muito pior, se você tiver que andar embaixo do sol. Mas depois da sombra não custa assim tanto. Mas então, entre março e junho e depois, e aí eu sugiro, aconselho bastante, setembro e outubro. Setembro e outubro é uma altura em que já não está tanto calor, é uma altura em que nós estamos na vindima. Então, vir ao Douro na altura do ano em que tudo está a acontecer, a colheita das uvas, a pisa a pé, isto é inclusive uma das atividades que nós temos na Quinta do Valado e alguns outros produtores também fazem. Você pode vir pisar as suas próprias uvas. Eu diria que é, hum, sem dúvida, imperdível. Quanto à antecedência, hum, infelizmente os nossos hotéis são bastante pequeninos.
não temos muito espaço e costumam ficar lotados com alguma antecedência. Portanto, eu diria, eh, na altura de setembro, outubro, mais de 6 meses antes, convém. Durante o resto do ano, 3 a 4 meses antes, em princípio, não há muitos problemas. Em cima da hora é muito difícil porque, como eu falei, infelizmente, ou se calhar felizmente para nós, o hotel é pequenino e fica lotado, por isso precisamos de alguma antecedência. Mas toda a informação está disponível nas redes sociais, no site da Quinta, e mesmo junto da Gran Cru, em qualquer loja ou franquia, da Gran Cru no Brasil. Não, e eu, complementando o que você estava falando, eu concordo. Primeiro que eu concordo com essas épocas do ano para viajar para qualquer país, porque é as épocas do ano que a gente foge de qualquer extremo e também do ápice do turismo. Mas principalmente para quem Exatamente. vai fazer uma viagem com o objetivo de conhecer vinícolas, esse é o período que as vinhas estão com uvas, estão verdinhas, ainda vai dar aquelas fotos bonitas, porque o turista pode chegar na época de março por ali e pegar o vinhedo sequinho e não encontrar aquilo que ele via por foto. Então, se você nunca fez uma viagem de enoturismo, dê preferência para esse período setembro, por aí, que daí você vai ver uva no vinhedo, você vai ver o vinhedo verdinho, e ainda pode participar de uma experiência de enoturismo que eu acho que é imperdível. Se você vai visitar uma vinícola e tiver a opção de escolher a época do ano, visitar nesse período de vindima é uma experiência única. E principalmente porque as cores em setembro, outubro começam a mudar, então você pega o fim do verde e o início dos tons dourados, marrom, vermelho, laranja e fica absolutamente mágica a região. Fica lindo. E o clima é maravilhoso nessa época, e para quem ainda quer tomar banho de piscina, ainda está quente o suficiente para tomar um banho de piscina com vista para o rio, tá tudo certo, só Sem não dúvida. vai estar o auge do calor. Bom, você falou para quem quiser conhecer mais as experiências, pode falar com a Gran Cru. Quais são as redes da Quinta do Valado para quem quiser olhar pelas redes sociais? As redes da Quinta do Valado são bem fáceis. Quinta do Quinta do Valado. Valado, com dois L's, né, gente? Com dois Exatamente. L's. Tanto o website como no Instagram e LinkedIn temos toda a informação, e respondemos em qualquer uma delas. Para quem quiser ver os hotéis, a gente encontra tudo no mesmo Instagram da Quinta do Valado? Encontra tudo. Eu sugiro que em mais detalhe podem entrar no website da Quinta do Valado. Tem a ligação tanto no nosso Instagram como também procurando no Google, porque aí conseguem entrar no detalhe de cada um dos quartos. Como eu falei, os nossos edifícios mudam um pouquinho. Uma das coisas que oferecemos é que você pode escolher em que época do Douro quer ficar. Nós temos uma casa que foi reconstruída, mas que é uma casa do século XVI, onde a Dona Antónia, onde a minha pentavó passou muito tempo. Então você pode ficar nesse Douro antigo, mas obviamente que reconstruído e com muita qualidade, ou nos edifícios mais modernos, inspirados na nossa adega, construídos em xisto. Portanto, eu aconselho a entrarem. Nas redes sociais também está lá tudo, mas no site conseguem ver em detalhe cada um dos quartos, cada um dos edifícios e escolher exatamente em que época querem ficar. Que maravilha. João, eu adorei saber todas as informações. Eu ainda não visitei aqui no Tudo Valado, então estou aqui dizendo, em breve visito vocês também. Preciso conhecer a vinícola e me hospedar por lá também. Fica aqui um É, convite formal e gravado, Gravado. que é a minha convidada quando estiver no Douro a próxima vez. Muito obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se ficou qualquer dúvida sobre a vinícola, sobre as atividades enoturísticas, sobre a hospedagem, vocês podem me mandar. O que eu não souber responder, eu peço para a Gran Cru me ajudar. Vocês também podem encontrar essas informações no Instagram, Quinta do Valado, com dois L's. No site também, vocês, como o João disse, tem o link lá. Qualquer dúvida, mais uma vez, podem mandar direto para o João, incomodar o João também. Espero que tenham gostado. João, muito obrigada pelo teu tempo. Se quiser deixar algum recado, algum convite para quem está te ouvindo, esse é o seu momento. Eu é que agradeço muito, poder estar aqui e fica, obviamente, o convite para todos para nos virem visitar no Douro, para virem conhecer a vinícola, a região, a comida e infelizmente, para aqueles que não puderem vir brevemente, estamos também a iniciar um projeto muito interessante de realidade virtual, que já está incluído na nossa visita e que estamos a fazer um trabalho com a Gran Cru para, em breve, você poder ir numa loja da Gran Cru, meter uns óculos, um headset de realidade virtual e pelo menos vir
ter um saborzinho do que é o Douro em período de vindimas, que é uma altura tão especial aqui. Na verdade, vai ser só mais um gancho para fazer o brasileiro que não tinha se convencido a viajar aí de uma vez por todas, né? Tenho Exatamente. certeza, tenho certeza. Bom, João, muito obrigada pelo teu tempo. Para quem está nos ouvindo, obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio, domingo, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Obrigada, João. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.